tecido muscular. Músculo é um tecido é um músculo, vamos lá. Então faz parte da histologia, né? A histologia, então, é a área da biologia, da medicina, né, que estuda os tecidos humanos ou animais, nesse caso. Tá? O tecido muscular. Existe uma curiosidade bem interessante em relação a tudo isso, que é a questão da carne, né? Gente, o músculo é a carne é o músculo, tá? Eu sempre fico achando lá, assim, uma risadinha silenciosa e interna quando eu vou ao açougue, né? E tem aquela açougue, casa de carne, essas coisas do tipo aí, né? A nomenclatura varia muito de região. Então você vai lá, você vê aquele painel, né? Onde está ali projetado os nomes das carnes, né? Filé mignon, picanha, alcatra, contrafilé, etc, etc, etc. E aí lá, em uma das nomenclaturas, está lá, músculo. Gente, o músculo, todo músculo é uma carne, toda carne é um músculo, tá? Então eu acho engraçado aquilo, porque ele fala assim, ele dá um monte de nome e de repente ele fala músculo, mas músculo seria tudo, né? Mas tudo bem, é apenas uma questão de anatomia bovina e ligada à alimentação e à culinária, né? Então, para que é importante ter a musculatura? Só uma dica rápida aqui, ó, depois dos seus 30 anos, a sua massa muscular, ela começa a sofrer uma perda de tecido, né? Dependendo do seu estilo de vida, tá? Então, depois dos 30 anos, a tendência é que há uma perda de massa muscular e um ganho de massa, um ganho de gordura, de tecido adiposo, vai trocando, né? Certo? Então é assim, carne muito gordurosa pode representar animais já mais envelhecidos, tá? Inclusive até peixes e tudo mais. Ok? Tá, vamos lá. Então, para que serve, ou animais polares, né? Para que serve o tecido muscular? Movimentação, contração e distensão, sustentação, bombeamento de sangue, geração de calor e reserva de ferro e cálcio, tá? Reserva de ferro e cálcio. Então, você está precisando de ferro na alimentação, cálcio, é bom ingerir aí, né? Carne. É claro, né? Levando em consideração que o hábito alimentar de cada pessoa é muito particular, né? Existem pessoas aí vegetarianas, ovo-vegetariano, ovo-vegano, seja lá o que for. Acho que o vegano não existe, é o vegano, né? Mas não vem ao caso aqui, isso é uma coisa muito pessoal e particular de cada um. Ó, características do tecido muscular. A origem, então, do músculo, da nossa musculatura, é mesodérmica, tá? Então, você lembra dos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Né? As células musculares são chamadas mioblastos e, com toda certeza, a gente começa a verificar que também, né, essas células do músculo, as células musculares, podem ser chamadas de miócitos ou fibras musculares. Entendeu? Fibras musculares. O que é recomendado é sempre você estar fazendo uma atividade física. Gente, musculatura forte, ela protege sua estrutura esquelética, tá? Então é assim, eu vivo com dor nas costas. Você tem que ver aí seu colchão, seu estilo de vida e até, possivelmente, um fortalecimento do abdômen, entendeu? Uma musculatura abdominal forte, ela ajuda a sustentar o seu tronco, então protege a sua coluna, ok? Eu falo isso com propriedade porque eu sou casado com uma fisioterapeuta mestrada em ortopedia, beleza? Então, quanto mais forte sua musculatura, menos impacto você terá nas suas articulações espalhadas por todo o corpo aí. Ó, então, existe dois tipos de proteínas na musculatura, tá? As miofibrilas e a mioglobina. Miofibrila é que tem as proteínas de actina e miosina, que todo mundo já conhece, todo mundo está bem atento. É isso, quando se fala em actina e miosina, todo mundo imediatamente lembra dos músculos.
e a mioglobina, que é o que dá a tonalidade avermelhada para o músculo. No nosso sangue, o transporte de oxigênio ele é feito pelas hemácias. Tá? A gente tinha até falado da questão da afinidade, da hemácia. Né? Então é assim, tem a hemácia materna, vou colocar um M aqui. Tá? Tem a hemácia fetal, no caso de uma mulher grávida, né? Hemácia fetal. E tem a mioglobina, que é do músculo, né? A proteína do músculo. Então, o que acontece? A afinidade da mioglobina em relação às hemácias é um pouquinho maior, por quê? Porque ela vai captar o oxigênio das hemácias para, né, ser utilizada no tecido muscular. E a afinidade fetal do feto com a hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade muito maior com o oxigênio do que a hemácia materna. Então, assim, as células vermelhas do feto, né, as hemácias do feto, têm muito mais afinidade com oxigênio do que as hemácias da mãe. Isso é uma lógica. Se você comparar, fazendo uma analogia, como se fosse um ímã, né? Eu poderia falar, então, que a afinidade, a atração do oxigênio é maior no feto do que da mãe, por isso que o filho consegue, através de difusão, né? Cordão umbilical, placenta, etc., ali, né? Captar oxigênio, ok? E a mioglobina, deixa eu desmistificar aqui, derrubar uma lenda urbana. Você nunca comeu carne sangrando, tá? Você nunca comeu. Ah, mas eu já vi o sangue pingando, escorrendo. Aquilo não é sangue, tá? Aquilo é mioglobina, que é um pigmento vermelho, certo? Que está no tecido muscular, ele está aqui, ó. O que você pensa que é sangue, não é. Aquilo é mioglobina com água, ok? Ah, mas eu comprei e tinha sangue. Não tinha sangue ali. Deixa eu te explicar por quê. Porque durante o abate dos animais, né, o animal ele é pendurado num gancho ali, né? E as artérias aqui da região da carótida aqui, etc., né, dos bovinos são cortadas e todo o sangue do animal ele escoa já no frigorífico, entendeu? Ok? Então a carne que nós comemos, ela jamais veio sangrando, a não ser que você acabou de abater o animal no pasto, né? Já foi ali, arrancou um bife, já fritou e comeu, seja lá o que for, entendeu? Tipo in natura ali, tipo o leão comendo a zebra, né? Devorando a zebra. Agora, a carne que você acha que está sangrando, ela não está sangrando, não tem sangue ali, tá? O que tem é mioglobina, ou seja, é esse pigmento vermelho da musculatura da carne misturado com água, tá? Então ele fica exatamente parecido com sangue. Beleza? Então é uma lenda urbana aí. Ah, eu gosto de carne sangrando, né? Ah, então só se você matar o animal na hora ali, né? No pasto, tá? Bom, as células musculares, elas apresentam uma nomenclatura, tá? Diferenciada, ok? Tem os nomes tradicionais, mas como é uma célula muscular, como é o miócito, então a gente acaba utilizando outros nomes aqui. Então, por exemplo, tem o sarcolema, tá? Que é a membrana plasmática. Tem o sarcoplasma, ok? Que é o sarcoplasma, que é o citoplasma. Tem o sarcossomo, tá? Que são as mitocôndrias. Tem o núcleo, que eu chamo de cariosarco. Tem o retículo endoplasmático, que eu chamo de retículo sarcoplasmático. Lá que nós teremos o armazenamento de cálcio e magnésio, ok? Que é importante para a contração muscular. Então, o cálcio ele estimula, ele é importante para que ocorra, né, a contração muscular. E a junção das células musculares, quando as células musculares estão unidas lateralmente, coladas ali, isso eu chamo de sincício, ok? Então, o que vem a ser um sincício? O sincício ele é nada mais, nada menos que a fusão de células musculares. Belezinha? Então tá. Muito bem. Vamos lá. Então, tá vendo? Ó, sarcolema, sarcoplasma, sarcossomo, cariosarco, retículo sarcoplasmático e sincício.
se por acaso você se deparar com alguma questão aí, né, tipo o EPG da vida, né, que coloca essa nomenclatura aqui. Olha só, gente, então aqui você tem um miócito, que é uma fibra muscular, toda essa estrutura, tá? Na linguagem popular diz que quando você está malhando, ó, a questão é o seguinte, quando você está fazendo atividade física, né, quando você está fazendo atividade física, você quer ter uma hipertrofia, tá? Hipertrofia. Então, o que acontece? A pergunta é, o número de células musculares, os miócitos, eles aumentam ou aumentam o número de ou aumenta o tamanho dessas fibras, tá? Ou aumenta o tamanho dessas fibras. Então, a questão é o seguinte: quando eu falo em malhação e hipertrofia, eu vou ali, gente, vou para academia, eu quero começar o ano 2021 igual o Conan, né? Eu vou ter um aumento no tamanho das minhas fibras musculares. Elas não vão ficar se multiplicando ali. Inclusive, existe algumas células no músculo, tá, no tecido muscular, chamadas células satélites. Essas células satélites, elas tendem a se multiplicar, ok? E nesse mês de setembro agora, finalzinho de setembro, houve uma nova descoberta, né, sobre a capacidade de regeneração do músculo após uma atividade física. Tá? Então, foi aqui na USP, né? Os pesquisadores da USP, eles descobriram que quando você tem uma atividade física aeróbia, né, mais intensa, ou o músculo sofre uma lesão, né, a musculatura, então, ela tende a ter uma capacidade de se regenerar, principalmente por célula chamada célula satélite. Então, no tecido muscular, existe célula chamada célula satélite, e essas células aí são células que vão apresentar uma capacidade de regeneração. Beleza? Bom, o tecido muscular, esse aqui que você está vendo, um pedação de carne ali, né? Tá? Ele apresenta 3 membranas básicas ali. Então, são aqueles tecidos conjuntivos que a gente tinha comentado, né, na aula passada. Então é assim, você tem aqui o perimísio, né, o epimísio e o endomísio. Tá, vamos lá então. A gente tem aqui, ó, a membrana que vai envolver todo o músculo. Eu chamo de epimísio. Tá vendo aqui, ó, epi, sobre, né? Então, o epimísio é o que vai envolver toda a musculatura, tá? Aí você tem aqui o perimísio, né? Ele vai envolver um feixe de fibras aqui, ó. O perimísio, ele vai envolver um feixe de fibras musculares. E o endomísio é o que vai envolver uma fibra muscular, né? Cada fibra muscular. Eu chamo isso aí então de endomísio. Belezinha? O endomísio. Não vai esquecer, ok? Beleza? O endomísio. Muito bem. Então temos aqui, ó, perimísio, epimísio e o endomísio. Ok? Essas estruturas, né, essas membranas que revestem o músculo aqui, ó. Tá vendo? Tecido conjuntivo e membranas que revestem o músculo. Quando você compra uma carne, então, ela vem com umas pelanquinhas ali, né? Aí o açougueiro fala, quer que eu limpe a carne e tal? Então, ele pode estar tirando ali o epimísio, ok? Aqui, você que curte essa parte de medicina, aqui é só para você visualizar um procedimento cirúrgico, né? Onde ele está, se eu não me engano, esse procedimento é para diminuir a pressão que o ferimento, né, está fazendo sobre a perna ali. Então, eu não sei se é um inchaço sistêmico, eu não sou médico, né? Então, eu não vou comentar muito, mas assim, é um procedimento cirúrgico, possivelmente deve ser para aliviar a pressão, para ele verificar como que está o ferimento ali. E aqui para você ver, né, como que é a questão da... Quando você vai fazer anatomia humana, né, a aula prática de anatomia, quando você for cursar aí, ou medicina, ou odonto, ou biologia, ou enfermagem, ou cursos
na área de saúde aí, que tiver aula de anatomia, você vai, na primeira semana, a gente ficava meio, né, receoso, assim, porque você via, cara, os cadáveres ali, né, no hospital anatômico ali do laboratório de anatomia da UFMS. E, gente, na primeira semana eu não estava acostumado a comer carne. Eu fiquei, né, meio. Você fica meio assim. Depois você acostuma, né? Certo? Mas no início. Ah lá, tá vendo? Ó? É carne, é musculatura. Por isso que eu falei: músculo é carne, carne é músculo. Não importa qual seja. Tá? Belezinha? No começo, na aula de anatomia, então, a gente ficou meio. Eu lembro que eu fiquei uma semana sem comer carne vermelha por causa das aulas de anatomia. Mas depois a gente acostuma. Tá? Olha lá, ó. Ele está realizando algum procedimento ali que é na perna ali do paciente. Ok? Tá bem longe da hora do almoço agora, acho que não vai atrapalhar a sua dieta, né? Bom, eu não sei se vocês lembram também que aqui na nossa cidade teve uma exposição de corpos humanos. Eu não sei se vocês foram, acho que foi 2012 ou 2013. Teve uma exposição de corpos, né? Eram corpos chineses que vieram ali no estacionamento, isso, no estacionamento do shopping, né? E eram os corpos ali, né? Bem bacana. É, em pleno estado de conservação. Ali. Acho que é tipo taxidermizado, né? Conservado. Bom, agora a gente entra no que costuma cair bastante vestibular aí. Classificação dos tecidos musculares. Nós temos 3 tipos básicos, né? 3 tipos de tecidos musculares. O tecido estriado, ó, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Você percebeu que 2 deles são estriados. E eu já vou comentar por quê. Tá? 2 deles são estriados. Ok? Então vamos lá. O primeiro, tecido muscular estriado esquelético. Característica. Esse tecido, ele apresenta células formadas por sincício. Como assim? Células que são unidas, fundidas, né? Elas têm uma fusão, entendeu? São células formadas por sincício. Essas células vão apresentar vários núcleos na periferia, né, dentro dessa célula. Então, a célula do músculo estriado esquelético é uma célula multinucleada, tá? São células que têm mais de um núcleo, certo? Ela vai apresentar as miofibrilas com faixas claras e escuras, certo? Por isso que chama estriado. E a maioria, né, grande parte dessa musculatura estriada esquelética é ligada ao esqueleto, por isso que vem o nome músculo estriado esquelético. Cabe ressaltar uma coisa interessante aqui. O músculo estriado esquelético é todo músculo que está sobre exatamente o seu controle, tá? Sobre o seu controle. Então é assim, sobre sua vontade, é a musculatura voluntária. Então, todo músculo que você controla, tá? Assim, exatamente sobre sua vontade, é o músculo estriado esquelético. Você controla essa musculatura. Belezinha? Eu estou mexendo os dedos, eu estou anotando aqui tudo agora, né? Durante a aula, eu estou tomando um suco, você está se movimentando, movimentou tecido muscular esquelético, movimentou sobre sua vontade, contração voluntária, tá? Contração forte e rápida. Imagina aí um lutador de artes marciais, né? Entendeu? Ó, trabalhando toda essa musculatura aí. Uma coisa aqui, ó. Nos livros publicados tem aqui, ó. Não possui capacidade de visão. Mas como eu falei, essa descoberta foi feita há 20 dias atrás, tipo há 30 dias atrás, né, que o músculo tem capacidade de visão. Então, né, eu sei que foi feita uma descoberta recente. Então, pro vestibular agora, eu preciso dessa informação aqui, ó. O músculo estriado esquelético, ele não consegue se dividir, se regenerar ali, tá? Totalmente. Entendeu? Certo?
Mas descobriram agora. Beleza, mas você tem que ir pelo livro ali, tá? Pelo que está publicado, certo? Mas você já está ciente dessa informação ali. Depois, se quiser dar uma lida nos artigos, aí você vai lá, né, no Google lá e digita células satélites, regeneração do tecido muscular. Células satélites, tá? Inclusive são essas células que se multiplicam ali quando a gente está fazendo atividade física, tá? Mas na verdade as miofibrilas, as células musculares, elas aumentam de tamanho. Então, se você resolver ficar igual o Conan, né, igual o The Rock, ó, vamos pegar o The Rock agora. Você vê que o cara é imenso, né? O cara é musculatura gigantesca ali. Se ele parar de malhar, se ele falar, ó, eu vou virar um filósofo sedentário, né? Eu não vou mais, eu só vou ler e ficar sentado inteiro. Eu vou virar gamer, né? Ali, não vou mais fazer atividade física. Vou ser streamer, né? Streaming, né? Ele vai perder toda a massa muscular, gente. É aquela história dos astronautas, lembra que a gente falou? Né? O astronauta ele tem um processo de perda de calcificação óssea e muscular. O que uma pessoa levaria 10 anos para perder de cálcio e músculo, o astronauta perde em meses no espaço, entendeu? É um processo muito mais acelerado. Então, minha última visita à cardiologista, né, ela falou que eu devo fazer musculação, certo? Para quê? Porque isso vai impedir uma série de problemas a longo prazo. O raciocínio é esse. Problemas de saúde, todos nós teremos, né? Mas você pode ter com 40 anos de idade ou você pode ter com 80 anos de idade. A questão é, qual o seu estilo de vida? Entendeu? Qual o seu histórico familiar? Quais as doenças que o nosso histórico, que minha família apresentou, meus pais, avós, bisavós, tataravós, né? Isso está no meu código genético, ok? Eu posso prorrogar isso, ou eu posso acelerar isso. Esse papinho furado que fala assim, né, fulano ali fumou a vida inteira e nunca deu nada, tá? Gente, eu tenho que ver meu histórico, tá? Entendeu? Bom, então é assim, você pode prorrogar. Você pode ser hipertenso com 40 anos de idade, ou você pode ser hipertenso com 70 anos de idade, entendeu? Depende do seu estilo de vida. Ó, tecido muscular estriado esquelético, então eu já falei, é tudo que você controla. Mexeu qualquer movimento do seu corpo agora sob seu controle é músculo estriado esquelético. Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui. O próximo músculo, aí ó, como é que esse músculo é? Tá vendo? Ele é multinucleado, tá? Ele é multinucleado. Então a gente tem aqui, ó, aqui, ó, tecido muscular estriado esquelético. E ele é sincício, por isso tá vendo que a célula é junta aqui, ó. Ela sofreu uma fusão, ela é unida, tá? Tecido muscular estriado ainda cardíaco. É claro, esse músculo é o músculo do coração, né? Ele vai apresentar lá células longas com 1 ou 2 núcleos, certo? Estrias transversais, por isso que é estriado. Discos intercalares, que é um reforço, tá? Esses discos intercalares, ele ajuda a fortalecer a fibra muscular. E a contração é involuntária, rápida e ritmada, ok? Então, gente, a musculatura, ela sempre, do coração, ela vai apresentar essa característica bem interessante aqui, né? Da sua fase fetal, da nossa fase fetal, até hoje, nosso coração está pulsando aí, em média, 80 batimentos por minuto, tá? Se você é um atleta, esse número tende a ficar a uma frequência maior, né? Se você for ao médico e ele falar que sua frequência cardíaca é de 50 batimentos por minuto, você considera-se um privilegiado, né, na saúde, né? Se eu não me engano, aquele multicampeão da Volta da França de ciclismo lá, que pedalava 200 quilômetros por dia, a frequência cardíaca dele era menos de 30 batimentos por minuto. Então, o cara do coração ele não ia morrer nunca, né? Entendeu? Bom, então contração involuntária, rápida e ritmada. Tá, beleza. Aí nós temos aqui, ó, você tá vendo? Como que há os discos intercalares aqui,
certo? Essas estruturas que ajudam a reforçar a fibra muscular do coração. Tecido muscular liso ou visceral. Gente, esse aqui é a musculatura, tá? É a musculatura dos órgãos internos. Então, eu coloquei aqui, ó, tubo digestório, útero, bexiga, vesícula biliar, etc. Tá? Uma coisa que tem que analisar, por exemplo, o útero. Né? Durante o ciclo menstrual, existe uma contração involuntária do útero, que chama dismenorreia, que provoca cólica. Em algumas mulheres, né, meninas, etc., pode provocar uma dor muito incômoda, né? Uma dor até extremamente desagradável. Tá? Cãibra, né? A cãibra é uma musculatura esquelética. Vamos tirar um mito da questão da cãibra aqui. Gente, cãibra, a cãibra tem várias causas, tá? Eu estou falando da cãibra aqui, ó, do músculo esquelético, tá? Do músculo esquelético. A cãibra tem N causas. Por exemplo, ela pode ter, a primeira causa ali é por fadiga muscular, né? Por diminuição na taxa de cálcio quando você tem contração muscular intensa. Não é que a atividade física provoca cãibra. A atividade física consome as reservas de oxigênio e cálcio do músculo, né? Que pode levar, na ausência de alguns nutrientes, ausência de minerais, cálcio, etc., né? Pode levar a cãibra, tá? Não sai falando por aí, né? Malhar demais dá cãibra. Não, 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 não. Não é assim, não. Tá? O raciocínio não é esse. Cãibra você pode ter por choque térmico, você pode ter por uso de alguns medicamentos. A gravidez pode levar a cãibra, né? Que é o espasmo. O que é cãibra? É espasmo, contração muscular involuntária, né? A tétano pode provocar cãibra, entendeu? Minha esposa, minha mulher, durante a gestação, e olha que ela é professora de pilates também, hein? Ela tinha câimbras de madrugada, cara, constante, acordava xingando. Eu falei, mas o que eu fiz? Eu tô dormindo aqui, né? Aí eu descobri que ela não estava me xingando, né? Era contração, era cãibra. Possivelmente o raciocínio é esse, o feto, né, na sua absorção de nutrientes vindo do corpo materno, possivelmente estava absorvendo ali cálcio, alguma coisa assim, e isso provocava cãibra nela. Tá? Então ela tinha muita cãibra durante as madrugadas de sono. Mas não era assim, uma vez a cada 15 dias, não era toda noite não, tá? Beleza? Então o tecido muscular liso, aqui, ó, bexiga urinária, tal, e assim por diante, tá? Não, é verdade que muitos alimentos, né, podem prevenir a causa da cãibra, né? Alimentos ricos em nutrientes, potássio ali, magnésio, cálcio, né? No caso, a própria banana, isso é verdade, tá? Não é lenda urbana, não. Não é receita da vovó, não. Aliás, pode ser receita da vovó, mas está correto, tá? Muitos alimentos são... Os nutrientes, né, eles ajudam a prevenir. Então, a banana é um caso verídico aí. Ó, as células, então, são alongadas, fusiforme a célula alongadinha, são mononucleadas, um núcleo, tá? Sem estrias transversais, por isso que chama músculo liso, ok? Contração involuntária e lenta. E olha aqui uma coisa interessante, ó. A musculatura lisa, ou seja, dos nossos órgãos internos, exceto o coração, é claro, ele consegue se regenerar. Ah, tá. Então, peraí, professor. Quer dizer, então, que dos 3 tipos de músculo, nos livros de biologia, né, a regeneração ocorre apenas na musculatura lisa. Sim. Ok. Beleza? Músculo liso. Por exemplo, o seu esôfago aqui, né? Quando você engole o alimento, né, o peristaltismo do esôfago, ele faz a comida descer até o estômago em média aí de 7 segundos, né? Aí eu vou engolir aqui um gole d'água, ó. Né, comi um pedacinho de biscoito aqui. Ele vai levar 7 segundos em média para chegar lá no estômago por contração da musculatura lisa involuntária ali do esôfago, né? E aí quando você acaba comendo alguma coisa que gera uma intoxicação alimentar, você pode ter, né, um espasmo, que é o vômito, né? Você vai expelir, né? Ou via oral ou via retal, né? Os fluidos ali, resíduos de algum alimento, possivelmente que não fez bem. Ó,
existe uma musculatura chamada musculatura antagônica, né? Então é assim, para cada músculo que você exerce uma movimentação, tá? Para cada músculo que a gente exerce uma movimentação, o que acontece? Acontece o seguinte, que quando você contrai um músculo, você relaxa o outro e vice-versa. Então é assim, ó, o ato de eu levantar um peso, né? Eu estou levantando peso ali. Estou levantando peso, tal, né? Eu estou contraindo o bíceps e relaxando o tríceps. O tríceps é a parte posterior ali, tá? O tríceps é a parte posterior. Então, o que acontece? Nesse caso, contraiu o bíceps e relaxou o tríceps. Aí agora não, eu vou contrair o tríceps, eu relaxo o bíceps, né? Você está fazendo esse movimento de contração e relaxamento, ok? Contração e relaxamento. Belezinha? Tá, muito bem. Na perna também. Olha, uma coisa, essa musculatura, quando você põe a mão na sua coxa aí agora, na parte de cima da coxa, né? Se você estender a sua perna, estica a sua perna aí, né? Deixa totalmente esticada e começa a elevar a sua perna. Você vai ver que a parte superior da sua coxa aqui, ela contrai, né? O músculo fica enrijecido, contraído. Esse músculo aí, na parte de cima, de frontal, de cima da sua coxa aqui, cara, ele é o músculo que chama quadríceps. Esse músculo, ele vai sustentar o impacto sobre o seu joelho, tá? Então, gente, presta bem atenção, tá? Quanto mais forte essa musculatura aqui do seu quadríceps, menos impactos vai ter sobre o joelho, entendeu? Então, é uma dica aí de quem é casado com um fisioterapeuta, ok? Tá, muito bem. Ó, isso aqui não cai no vestibular, ele despenca, né? Ele é uma avalanche do que possa cair, tá? Chama tipos de fibras musculares. Sobre os tipos de fibras musculares. Deixa eu ver aqui. Não, é possível estar com a musculatura relaxada, né? Certo? Você está aí relaxado, você está dormindo, né? Você está com os músculos relaxados. Mas quando você está exercendo um movimento, levando uma carga sobre o músculo, tá? Aí você tem o antagonismo, tá? Aí tem um antagonismo muscular, ok? A contração máxima da musculatura, uma curiosidade aqui, ela só vai ocorrer quando o cara está morto, tá? Sabia? Só quando tem contração máxima que as fibras se retraem totalmente, é no caso de óbito, ok? Que é uma coisa que a gente quer um pouquinho de distância agora, né? Ó, no nosso caso, pessoal. Então, fibra tipo 1 e fibra tipo 2. Vamos lá. Isso aqui não cai, isso despenca. Assim, se você aprender a diferença em fibra tipo 1 e fibra tipo 2, já valeu a pena você assistir essa aula. Olha só. Contração, vamos falar da fibra tipo 1. É a contração mais lenta, tá? O metabolismo utilizado aqui é com muitas mitocôndrias, então tem muita respiração, né? Gasta muito oxigênio. Esse músculo, ele tem muita mioglobina porque ele tem que transportar muito oxigênio e ele é um músculo que leva a resistência à fadiga. Eu não sei se você já ouviu falar, existe uma coisa chamada memória muscular. Então é assim, você agora aí, né, na flor da idade, um adolescente, né, indo para a fase adulta, o que acontece? Na flor da idade, o que vai acontecer? Você resolve fazer uma atividade física. Você vai ser um corredor, né? Ou ciclista, sei lá o que for. Você faz uma atividade física aí. O seu músculo, ele vai ganhar uma capacidade física para, né, para determinado tipo de esporte. Então, imagine que você agora, dos 17 aos 20, presta atenção na minha ideia aqui. Você vai pegar dos 17 aos 27 anos de idade e vai ser corredor. Eu vou correr, vou fazer atividade física, tal, e assim por diante. Aí o que acontece? Presta atenção. Aí, você dos 17 aos 27 está malhando. Malhando, eu sou corredor.
Aí o que vai acontecer? Dos 27 aos 47, você para, você não faz nada, você cai no sedentarismo. Só que lá com 20 anos depois, você resolve fazer atividade física, você vai ter um ganho muito mais rápido do que uma pessoa que nunca tinha feito atividade física. Então, por mais que você já foi praticante de um esporte, tem uma interrupção de vários anos e volta a fazer essa prática de esporte, você vai ter uma coisa que você vai ter mais facilidade em ganhar condicionamento nesse músculo. Então, o músculo, ele apresenta uma coisa chamada memória muscular, tá? Eu não sei se você faz alguma atividade física aí, assim, se você pratica um esporte, não vou falar, eu vou à academia, eu tô falando se você pratica para valer um esporte aí. Não, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sou ciclista, alguém aí faz algum esporte, né? Certo? Não precisa ser campeão olímpico, tá? Mas alguém faz uma atividade física assim com paixão regular, assim, constante, né? A ponto de desenvolver a musculatura, né? Então, você criou uma memória muscular, tá? Ó, então, esse músculo aqui é o músculo do maratonista. Esse caso de memória muscular teve no futebol aquele jogador, alguns jogadores de futebol que param de jogar e depois voltam a praticar atividade física. Ele se aposenta, ele fala, não, eu vou voltar a jogar, né? Então ele tem mais habilidade para ganhar do que alguém que nunca tinha jogado, entendeu? Então se você pegar duas pessoas sedentárias, uma que fazia atividade física e parou, e a outra que nunca fez, e as duas estão paradas sedentárias há 10 anos, aquele que fazia atividade física vai ter muito mais facilidade de ganhar condicionamento do que a pessoa que nunca teve um tipo de atividade. Músculo do maratonista, então ele gasta muito oxigênio, tá? Ele tem que ter muita mitocôndria e o músculo é mais avermelhado. O músculo tipo 2, contração rápida, ó, realiza fermentação lática. Cara, Usain Bolt aqui, né? 10 segundos, né? Ali, ó. Velocista, campeão mundial, né? Recordista dos 100 metros rasos, né? A prova, né, mais clássica da história do atletismo mundial. Né? O homem mais rápido do mundo, né? Como dizem aí. Depois você assistir no YouTube o treino desse cara aqui é inacreditável, tá? Certo? Na época, né? Tem vários vídeos dele da rotina diária de treino. O cara treinava a vomitar. Ele tinha vômito de tanto esforço físico que ele fazia. Tá? Esse negócio eu escutei uma vez eu não achei em nenhum livro, tá? Eu vou comentar uma curiosidade aqui. Vocês já viram que alguns atletas, durante atividade física intensa, eles têm vômito, né? Tipo, o próprio jogador aquele de futebol Messi, né? Teve um ano que ele estava durante os jogos, ele parava no meio do campo assim e vomitava. Não sei se vocês já viram isso. Eu vi os treinos do Usain Bolt também, ó, ele tinha vômito, ânsia de vômito. Aí eu fui pesquisar alguma coisa, eu não achei nada publicado em livros, né? Não que eu tenha pesquisado em todos os livros, mas eu vi alguma coisa associada ao excesso de ácido lático, tá? Pela fadiga muscular extrema que acumulava na corrente sanguínea e passava próximo do tubo digestório ali, do estômago, etc., provocava vômito. Mas eu não posso dizer se isso é realmente verídico, tá? Mas você pode pesquisar depois. Pessoas que fazem atividade física extrema podem ter ânsia de vômito aí. Ó, contração rápida, fermentação lática tem pouca mitocôndria, né? Porque a musculatura é usada num curto período de tempo, pouca mioglobina, então ela é mais esbranquiçada, e baixa resistência à fadiga. Então você tem o músculo do velocista e o músculo do maratonista. Maratonista tipo 1, velocista tipo 2, tá? Só que aí o vestibular, ele vai fazer o seguinte, presta atenção nas questões de vestibular. Ele vai falar assim para você, e já caíram algumas vezes, e pode cair de novo. Aves migratórias e aves ratitas. Vamos fazer a comparação aqui de uma ave, né, uma avestruz e uma ave, sei lá, um ganso, né, aqueles gansos que viajam, aquelas andorinhas, né, que viajam aí quilômetros de distância de um país para outro, de um continente para outro. Você tem a musculatura, presta atenção, tá, no raciocínio para você resolver a questão do vestibular. Você tem a musculatura peitoral
e a musculatura das coxas. Nas aves migratórias, você tem uma musculatura peitoral bem desenvolvida. As aves que voam longas distâncias. Nas aves corredoras, ratitas, né? Chama ratita, corredora, que passa o dia inteiro caminhando, você tem um tipo de musculatura nas coxas. Aí o vestibular ele vai falar assim, que eu já vi uma questão bem clássica disso. Alguns mestres de cozinha, né, alguns cozinheiros, o mestre cook, etc., né, alguns chefes de cozinha, não mestre, alguns chefes de cozinha, eles mudam a maneira de preparo, a maneira de como é realizado a carne do peito e do músculo de determinada ave. Entendeu? Você não pode usar o mesmo tipo de tempero e o mesmo tipo de tempo de cozimento, porque a carne é diferente. Como assim, professor? Vamos lá. Uma ave corredora que passa o dia inteiro correndo, andando, caminhando, ela vai ter na coxa a fibra tipo 1. E no peito, a fibra tipo 2. Beleza? Beleza. Agora, a ave migratória, a ave que voa daqui até do outro lado do planeta, sei lá, que ela voa quilômetros, ela vai ter no peito fibra tipo 1 e nas pernas fibra tipo 2. Você está percebendo a inversão de tipo de musculatura, de fibra muscular, em relação ao peito e à coxa? Tá percebendo? Ave que voa longas distâncias, no peito tem fibra 1, na coxa tem fibra tipo 2. Aves que correm longas distâncias é totalmente o contrário. Entendeu? Então, nessa questão de vestibular, que ele falou, olha, o preparo das carnes do peito e das coxas, né, das aves é diferente, né? Os chefes de cozinha já detectaram isso. Então aí você tem que lembrar, né? Ele vai perguntar, a carne mais branquinha, o peito do frango é branco. Vamos pegar o frango. Por que o peito do frango é uma carne mais branca? Eu quero que você, a partir de hoje, preste atenção nisso. Você comprou o frango ali. Tudo bem que o frango de granja ele é confinado, né? Quase ele não anda. Ele fica num espaço extremamente limitado e para engordar o mais rápido possível, gastar pouca energia, né? E ganhar peso. Mas se pegar aquela galinha, né? Aquela galinha que vive no terreiro, né? Lá da fazenda, da chácara, que anda o dia inteiro para lá e para cá, você vai ver que a carne da coxa dela é mais vermelhinha e a carne do peito é mais branquinha. Entendeu? Faz totalmente sentido. Tudo faz sentido agora, né? Tá vendo? Carne mais branca, tipo 2. Carne mais avermelhada, tipo 1. Entendeu? Então a cor da carne da coxa e a cor do peito do frango, coxa e peito do frango, são diferentes. Tá? E dos gansos, né? Desses gansos que voam longas distâncias, é o inverso. Né? O peito ele vai ser mais vermelho e a coxa mais branquinha. Tá? Beleza? Ok? Isso. As aves migratórias que voam longas distâncias, tipo maratonista, é tipo 1. Tá? Beleza? O peito dela. Ok? Certo? Então, ave migratória, a carne do peito é tipo 1. Pensa o seguinte, quanto mais eu uso um músculo, que músculo que você usa em primeiro lugar? Fibra tipo 1. Ó o macete. Ó o macete. O que eu uso primeiramente, constantemente? Tipo 1. Fadiga. Eu uso primeiro. Entendeu? A ave migratória que voa longas distâncias, que músculo que ela usa primeiro? Sempre. Sempre em primeiro lugar. Fibra tipo 1. Entendeu? Que músculo que maratonista usa sempre em primeiro lugar? Né? Que fibra? Fibra tipo 1. Tá entendendo? Beleza? Então tá, o velocista não, ele vai usar a fibra tipo 2. Tá. Mais alguma perguntinha aqui? Se eu uso muito, 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 muito constantemente, tipo 1. Se eu quase não uso, né? No caso do maratonista, tipo 2. Olha só, estrutura da célula muscular. A célula muscular,
a fibra muscular ela pode ser chamada de miócito, né? E se eu pegar aqui, ó, isso aqui é uma fibra muscular, tá? Aí eu separo um trecho dela aqui. Esse trecho que eu separei dela, certo? Esse trecho que eu separei dela, eu vou chamar de sarcômero. O que é um sarcômero? É uma unidade, é um segmento, é um pedaço da fibra muscular. Lá eu vou ter as fibras de actina e de miosina, tá? Eu disse actina, ok? Actina e miosina, belezinha? Então tá. Como que é a organização do sarcômero? A organização do sarcômero é o seguinte, você está vendo aqui que aqui é um sarcômero, tá? Você tem um sarcômero distendido, ó. Vamos ampliar a imagem aqui. Aqui, ó. A gente tem aqui o sarcômero distendido, você tem linha Z, tá vendo? Linha Z. Tem banda I, né? Tá vendo? Tem feixes de miosina, miosina é sempre mais espesso, tá? Feixes de actina, que é sempre mais fininho. Tá vendo? Muito bem. E tem a zona H. Então, o que acontece? A linha Z, tá? A linha Z representa esses discos transversais aqui que limitam o tamanho do sarcômero. O sarcômero distendido. Então, você tem ele distendido e aqui ele contraído, tá? A banda A, olha lá, a região do sarcômero está a miosina. Tá vendo? A banda A é onde está a miosina aqui, certo? Mas por que isso, professor? Isso foi alguém que precisava identificar, né? Precisava identificar e limitar o tamanho, né? O tamanho do sarcômero. Identificar, mostrar assim as regiões do sarcômero, tá? Aqui, ó, faixas claras, banda I, né? São as laterais, só tem filamentos de miosina ou de actina, tá vendo? E banda H, só filamentos de miosina. Belezinha? Certo? Então tá. Aqui, actina e miosina, tá vendo? Ó? Linha Z, linha H, A e assim por diante, tá? E aí você tem que observar que essas fibras de actina e miosina, uma desliza sobre a outra, tá? Então as fibras de actina deslizam sobre a de miosina, como se fosse um trilho aqui, ó. Então você tem o sarcômero relaxado e o sarcômero contraído, ok? Aqui é como ocorre o momento da contração muscular das fibras, como que a fibra desliza uma sobre a outra, tá? É só uma imagem aqui, chegando o cálcio ali e tal. Ó, como que é desencadeada a contração muscular? Então é o seguinte, a contração muscular, né, ela vai acontecer assim. Então você está com o músculo aí parado, esse músculo vai se contrair. Então, você vai ter a ação de um neurohormônio, acetilcolina, né? Ele vai na junção. O que é junção neuromuscular? A junção neuromuscular, ela representa o quê? Ela representa o contato, né? Assim, a ligação entre o neurônio e a fibra muscular, tá? Entre o neurônio e a fibra muscular. Isso chama junção neuromuscular, ok? Junção neuromuscular. Quando ocorre a liberação de acetilcolina, o que você tem que entender? Você tem que entender que nesse momento, o que nós temos? Liberação de cálcio, do retículo sarcoplasmático, ou retículo endoplasmático, né? O cálcio, ele vai ativar uma enzima chamada ATPase, certo? Que vai utilizar o ATP para liberar energia. E aí a fibra de actina desliza sobre a fibra de miosina. Então, vamos lá no passo a passo bem simples. Acetilcolina dá um impulso nervoso, aí a fibra muscular, nas células musculares, o retículo sarcoplasmático começa a liberar cálcio, aí entra em ação, o cálcio faz a enzima ATPase a degradar o ATP, que libera energia e a actina desliza sobre a miosina. Isso a todo instante. Tá? É claro, você começa a fazer uma movimentação, daqui a pouco o músculo vai fadigando. Se eu falar para você, ó, faz 50 flexões aí, né? Se você não tem condicionamento, na quinta flexão você já cansa, né? Entendeu? Por quê? Porque já começou a fadigar, acabar a energia ali. Aí a fonte para contração, você tem o oxigênio, tá?
E no caso, você fala assim, o ser humano faz respiração anaeróbia? Nos músculos faz, né? Entendeu? Na musculatura tem. Ocorre a fermentação lática, certo? Que é por causa da fadiga muscular. Esse ácido lático que acumula no músculo é o que provoca a dor no dia seguinte, lá da atividade física. Então hoje você fala, eu quero projeto verão, né? Eu irei fazer atividade física no final do ano, eu quero estar malhado, trincado, né? Certo? Aí você vai para academia hoje lá e levanta lá o peso máximo, vai lá e vai, né, achando que em uma tarde você vai ganhar condicionamento. Cara, você vai entrar em fadiga, no dia seguinte você não vai estar conseguindo andar, vai estar todo dolorido. Por quê? O acúmulo de ácido lático. O ácido lático ele é tóxico para o músculo, né, enquanto acumulado, ele vai provocar dor. Então aqui, ó, etapas da contração muscular. Eu coloquei a descrição. Chegada do impulso nervoso, né? O impulso vai se propagar sobre os túbulos T, né? Liberação de cálcio. O cálcio reage com a ATPase lá, né, para fazer a actina deslizar sobre a miosina, certo? E as linhas Z se aproximam. Lembra das linhas Z aqui, ó? A linha Z, ela fica uma mais próxima da outra aqui. Entendeu? Certo? Certo? Os sarcômeros, eles são responsáveis, é nele que acontece a contração muscular. Então, você está olhando o sarcômero aqui, não é? Então, o que acontece? A actina está deslizando sobre a miosina, não é verdade? Então, no sarcômero, o que acontece? Ele é o que vai gerar, né, a energia de tudo isso, né, a contração muscular. Na verdade, a energia, ele é o motor, né, mas a energia vem, eu vou mostrar as fontes de energia. A principal delas é a respiração aeróbica. Aí você fala assim, professor, né, por que no coração não existe fadiga? Por que a gente não tem liberação de ácido lático? E por que o coração não fica fadigado? Por que eu não tenho cãibra no coração? A resposta é simples. Sabe por quê? Porque o coração só usa uma única fonte de energia. Ele usa o ATP da respiração celular aeróbia. Porque se eu parar para pensar, olha aqui, ó, vamos entender por que o coração, né, não entra em fadiga, por que não tem ácido lático. Porque você tem energia do glicogênio, ó, na musculatura geral do seu corpo, no músculo esquelético. Você tem o glicogênio, você tem o oxigênio da mioglobina, você tem a energia do ATP e da creatina, da fosfocreatina. E, em último caso, da fermentação. O coração, ele só usa, né, a energia do ATP da respiração aeróbia. Se acabar isso aqui, morre, finado, caixão, parada cardiorrespiratória, entendeu? Entendeu? A energia do coração, ela é exclusivamente vinda da respiração. Ela não usa creatina, ela não usa, né, mioglobina, não usa glicogênio, não usa fermentação, nada disso. Porque não ia dar tempo, né, de repor essa energia. Né? Você ia começar a sentir fadiga, ali, seu coração ia enfraquecer, você ia morrer, entendeu? Certo? Então, a pessoa, se ela tiver um problema cardíaco, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória e em minutos ela cai morta ali, se não houver socorro. 6 minutos, se eu não me engano, de 6 a 10 minutos, né? No máximo, estourando ali. Acho que 6 minutos em parada cardíaca já começa a trazer sequelas irreversíveis ali. Tá? Eu não sei se são esses valores exatamente. Tá? Mas, se eu não me engano, tem um limite aí de 6 minutos, se alguém tiver parada cardiorrespiratória, para socorrer a pessoa. Tá? Aí tem que fazer aquela massagem cardíaca e tudo mais. Entendeu, então, né? Então, o sarcômero ele se movimenta porque existe todas essas fontes de energia. Tá? Agora, lá no coração, não. O coração você só tem, né, a energia da respiração aeróbica. Então, é assim, ó, a mitocôndria da fibra muscular, né, ela vai liberar energia, certo? O que vai acontecer? Você tem a ação do cálcio, do ATP, da fosfocreatina na contração do músculo esquelético. Então, normalmente, quando eles estão falando de músculos do corpo, eles sempre vão estar falando do músculo esquelético, tá? A não ser que ele cite, olha, sobre o músculo cardíaco e assim por diante. Ok?
beleza? Então, no momento da contração, os íons de cálcio e ATP, né? Oi, eles vão... Não, foi um lapso do som. Né? Eles vão ser liberados, né, pelo retículo sarcoplasmático, o cálcio, né, para consumir o ATP. Então, por isso que tem gente que fala assim, o pré-treino, né? O pré-treino é creatina, né? Eu estou tomando aqui, né, uma colherzinha de creatina, um pré-treino, né? Você perguntar para o pessoal da academia, eles conhecem tudo, né? Certo? E aí eu tomo whey, né? Qual é o melhor horário para fazer síntese de proteína, né? Eles falam que é à noite, o pós-treino, né? Aí você toma lá o whey, né? Whey protein lá, tal. Entendeu? Aí, e o que a testosterona tem a ver com a história? A testosterona, ela estimula a síntese proteica, tá? Que é o aumento da massa muscular. Eu não sou médico, mas assim, eu não recomendo o uso de testosterona sem necessidade, tá? Porque vamos pensar o seguinte, o coração não é um músculo? É. Então, você está tomando a testosterona aí. Você pode ter efeito colateral, hipertrofia do coração. Não é? Olha o perigo aí, ó, né? Insuficiência cardíaca. Bom, e por que você vê atleta morrendo do coração? Esse cara, ele tinha um histórico, né, de problema cardíaco. Né? Teve um caso muito famoso de um jogador de basquete, se eu não me engano, que ele começou a sentir cansaço durante as partidas, fizeram um exame, né? Aí o médico falou, ele foi num médico, o cara estava no auge da carreira, não lembro o nome desse jogador aí. Ele estava no auge da carreira, não sei se é basquete, acho que futebol, basquete, mas acho que foi no caso de basquete. Ele estava no auge da carreira, só que ele sentiu uma dor no peito, um cansaço durante uma partida, né? Uma partida, no treino, o médico falou, olha, você tem um problema assim, 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 você não pode mais malhar, praticar o esporte. Aí ele injuriou, procurou outro médico. Aí o outro médico disse que fez um outro exame e falou, não, você pode praticar atividade física assim. Aí ele voltou, jogou mais 1 ou 2 anos e morreu do coração, acredita? Tá? Então, o fato de estar fazendo atividade física não livra você totalmente, né, de um problema aí. Você tem que ver o histórico e tudo mais. Tá? Bom, então é assim, na contração muscular você tem o uso da creatina, tá? Desfosforilação da creatina, para estimular, né, a produção de ATP. Então a creatina é para gerar energia, ok? Certo? Você tem a respiração aeróbia das mitocôndrias para gerar energia, você tem o consumo de glicose para gerar energia, tá? E tudo isso está ligado à contração. Entendeu? Então você tem ATP, creatina, respiração aeróbia, o uso do glicogênio, né, da glicose no caso, e a própria fermentação aeróbia. Tudo isso é fonte de energia para a sua atividade física. Então imagina você aí com 17 anos resolver seguir a vida de Ironman, né? 200 quilômetros, 150 quilômetros pedalando, né? 45 quilômetros correndo e 10 quilômetros nadando, né? Certo? Você vai ser um Ironman ou Ironwoman, né? Certo? Belezinha? Assim, uma visão tanto quanto limitada minha, né, sobre a fisiologia do esporte, para mim, cara, esses atletas de alto rendimento, esses atletas olímpicos aí, eu acho que eles têm benefício, mas eu acredito que eles têm prejuízo também, tá? Porque ele usa o corpo ao limite, cara. Né? Ele fica usando o corpo ao limite. Pega você usando aí, pega o carro do seu pai aí, ó, novinho, né? E fica usando ele ao limite aí, ó. Engata a primeira marcha e vai daqui em São Paulo, só na primeira marcha, acelerando ao máximo ali. O motor estoura. Então eu penso assim, que o corpo humano, ele não pode ser usado ao limite constantemente. Então eu acredito que atletas de alto rendimento, eles vão ter problemas aí de saúde ao longo prazo. Tá? O ideal é você fazer uma atividade física, nunca tentando igual motor de carro, né? Tentando acelerar ao máximo todo dia, o tempo todo, tá? Sempre com moderação. Ó, ligação neuromuscular, então, é o neurônio conectado à fibra muscular, tá? Então, isso chama placa motora ou placa neuromuscular, ok? E existem alguns fenômenos, né? Algumas substâncias químicas que bloqueiam isso. Então, por exemplo, o curário. O curário, não sei se você já assistiu aquele filme chamado Apocalipto.
né, um filme de 2001 ou 2007, não, é 2007, se eu não me engano, sei lá, eu não lembro a data do filme, chama Apocalipto. Ele mostra os índios, né, ali os incas, os maias ali, né, pegando uma flecha, passando no dorso de um sapo, tá? Ele pega um sapinho ali, passa a flecha, né, nessa zarabatana. Isso aqui é um cano que aqui dentro tem um dardo, né? E ele assopra e dispara na presa. Dá paralisia muscular, né? Ele bloqueia a contração muscular, então paralisa o músculo. Você dá uma flechada aqui, ó, o músculo para de funcionar momentaneamente. Então é um veneno. Algumas toxinas podem provocar paralisia muscular. Tá? Venenos de serpentes, né? Venenos de escorpião também pode provocar paralisia até cardiorrespiratória, tá? Beleza? O famoso Botox, né? O famoso Botox, toxina botulínica, olha lá, ó, impede a liberação de acetilcolina. Então é assim. Nessa primeira imagem aqui, você está vendo uma aplicação de Botox. Então é assim. Por exemplo, eu tenho no meu rosto aqui, na minha face, né, rugas, marcas de expressão na testa aqui, nessas marcas. Se eu fizer a aplicação da toxina botulínica, né, que é a bactéria, ele vai, né, relaxar esse músculo aqui e essa marca desaparece. Entendeu? Então, muita gente que trabalha com a imagem, né, artistas, etc., aí, né, os atores, né, hollywoodianos ou da mídia, da televisão, eles fazem aplicação de Botox para tirar essas marcas de expressão. Tá? Só que isso aí ele pode durar de 3 a 9 meses. Então, aplicação contínua. Então, a cada 9 meses, vamos pegar o tempo máximo, a cada 9 meses, né, tem que ser aplicado na face e tal. Hoje, acho que dentista também está autorizado a fazer aplicação de Botox, né? Foi liberado há alguns anos atrás. Então, isso ajuda a tirar essas rugas, essas marcas de expressão. Aquela marquinha, lembra que... eu tenho uma marca aqui bem na testa também, né? Uma marca, aquela marca assim, né? Aquelas marcas de expressão. Então, você aplica a toxina botulínica, essa marca, a musculatura, né? Ela relaxa ali, né? Entendeu? E para quem tem paralisia muscular também, a toxina botulínica é interessante. Então, às vezes alguém tem uma paralisia muscular, onde o músculo, sei lá, da perna, do membro, aí fica travado, né? Você joga Botox, ele, né, relaxa a musculatura, facilitando o movimento ali. Ok? Então, tem a parte terapêutica e tem a parte estética, tá? Cara, uma ampola de Botox aí, ela deve custar né? Eu tenho um amigo dermatologista, ele falou que ele cobra R$ 2.000 a aplicação de Botox, tá? No rosto aí. Aí depende da quantidade também e tal. Eu não fui atrás porque, cara, é a velhice, né? Como dizia Victor Hugo, o poeta francês, né? Toda idade tem seu valor e sua dor. Ó, toxina tetânica, né? Aumenta a contração, né? Aumenta o número de impulso neuromotor. Então a pessoa tem contração muscular involuntária, tá? Chama opstótono, ok? Então ela fica lá, ó, contração muscular generalizada causada pela toxina tetânica. Tétano. Imagina uma cãibra no corpo inteiro, tá? É o tétano aí. Ok? E aqui, ó, vamos fazer uma questão aqui, ó. PUC, tá? 2019. Um músculo é um motor capaz de converter energia química em energia mecânica, em uma estrutura de natureza singular, pois nenhum motor artificial foi projetado com a incrível versatilidade do músculo vivo. Ralph Stacey, sobre a constituição muscular no homem e suas características anatômicas e funcionais, marque a correta. A fosfocreatina é uma molécula de reserva energética dos músculos, a qual durante o exercício, deixa eu mudar aqui, aqui ó. A fosfocreatina é uma molécula de reserva energética dos músculos, a qual durante o exercício fornece grupamento fosfato de alta energia de ADP a ser convertido em ATP? Tá, interessante. B. Os músculos esqueléticos constituem a maior parte da musculatura corporal, inclusive estão presentes nas paredes de vasos sanguíneos, contraindo e relaxando veias e artérias. Então quer dizer que você contrai sua artéria e veia e agora. Vai, contrai as artérias aí, vai, 1, 2, 3, né?
Os músculos lisos apresentam no interior de suas células estruturas contráteis que se repetem, os sarcômeros, os quais compõem as miofibrilas. Tá. Músculo liso? Tá. As células musculares cardíacas maduras têm grande capacidade mitótica, promovem a regeneração das áreas lesionadas do miocárdio. Olha, você tem o coração do Wolverine, né? Se regenera, né? A inervação do músculo liso pode ser voluntária ou involuntária. Então quer dizer que o músculo do seu esôfago, né, da sua bexiga urinária é involuntária e voluntária, né? E aí, qual que você marcou como correta? Tá fácil essa, né? Qual que é a correta? A correta, vamos falar aqui, ó, letra A de amor eterno. Por quê? Vamos lá. Por que que a B está errada? Porque ele fala assim, ó, parede de vaso sanguíneo é músculo liso. Você não controla. Quando você está puto estressado, tem gente que tem hipertensão por estresse. O cara fica tão nervoso que as artérias contraem, certo? O músculo liso apresenta no interior de suas células estruturas contráteis que repetem os sarcômeros, né, os quais compõem a miofibrila. Gente, é o músculo estriado esquelético, tá? Beleza? As células musculares cardíacas maduras têm grande capacidade mitótica? Não, cara. Músculo do coração, fibra muscular do coração não fica se regenerando, não, tá? Ela é substituída por tecido conjuntivo. Ele fica mais fibroso. Por isso que quando você tem hipertrofia, por exemplo, doença de Chagas, seu coração aumenta de tamanho, mas não porque está ficando mais musculoso, é porque ele está perdendo fibra muscular e ganhando tecido conjuntivo ali. A inervação do músculo liso pode ser voluntária e involuntária? Não, só involuntária. Beleza? Letra A de acabamos. Ok? Beleza? Gente, perguntinhas, perguntonas,